Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar um vídeo aqui, né, como prometido, como já explicitado antes, falando sobre os hábitos, os maus hábitos de quem frequenta sites de relacionamento, tá, gente? Os maus hábitos de quem frequenta hábitos de relacionamento. E por que frequenta? Porque, na teoria, né, se as pessoas usassem o site direito, o que elas iam fazer? Ia achar um namorado, uma namorada, e se a relação fosse relativamente duradoura e estável, ia ficar ausente do site, ia deletar seu perfil do site. Mas não é bem assim que acontece. Ou as pessoas usam para relações extremamente fugazes, ou seja, relações que duram alguns meses ou às vezes nem isso. Relações que duram semanas, relações que duram um encontro só, relações que, enfim, é mato. Isso nem site de relacionamento. Aí o que acontece, gente? A pessoa, no caso, né, ela cria um hábito, porque ela tem um relacionamento ali, um pseudo relacionamento com alguém que dura algumas semanas, depois ela larga e volta pro site. Aí ela vai e tem outro relacionamento curtinho, volta pro site. Ou às vezes é mais perverso ainda. Como que é mais perverso ainda? E o que eles fazem? Eles ou elas fazem, né? Vai no site, já tem uma relação estável com alguém, ou várias relações estáveis, é meio difícil você ter várias, né? Mas enfim, tem uma em cada cidade ou uma em cada estado do país. E aí, o que acontece com o ser humano, gente? O que acontece com o ser humano? Vai gerenciando e vai cada vez mais chamando cada vez mais pessoas para o seu harém. Com algumas delas nem relação sexual tem, tá, gente? Por isso que toma cuidado com esses namoros que são só no virtual. Se você também tá só afim de ter um caso, se você tá só afim de levar uns papos com uma pessoa, mas geralmente esse tipo de caso, ele não deixa a tua vida ir pra frente. Porque ele ou ela quer que você fique ali fiel a ele ou ela quer que você não saia daquilo ali. Ele ou ela quer que você seja fiel, que você esteja disponível, mas ele ou ela não está disponível para você. E aí empata a tua vida por anos. Eu já citei aqui caso também de uma moça que uma vez eu vi que ela se pseudo relacionava com um rapaz da Índia, que ela nunca tinha visto pessoalmente na vida. E muito provavelmente ele era casado, mas não ficou nada tão explícito. Ele tinha uma filha dessa relação, ou dessa ex-relação, não dá para saber direito se era uma relação ou mais relação. Ele escravizava essa mulher através da webcam, ou webcam, enfim, que seja. Tudo que era lugar que a mulher ia, ele queria estar lá na webcam com ela. Tudo que era lugar, ele estava ali com ela. Tudo que era não sei o que, ele estava ali. E ela chegou a casar com outro homem no Brasil, manteve a relação virtual com ele, e ai dela se ela ameaçasse terminar para seguir com a vida dela, porque ele ameaçava suicídio, ameaçava um monte de coisa lá. E o que acontecia, gente, com ela? Ela disse que ele a proibia de engravidar do marido. Olha a loucura. E ela então, ela disse que ela já estava passando da idade de ser mãe. Quer dizer, não é uma novinha de 18, 20 aninhos. Já está passando da idade de ser mãe nessa escravidão. Pergunta que não quer calar, gente. Pergunta que não quer calar. Sabe essa moça, essa mulher, o que ela está ganhando com isso? Além de uma infladinha de ego e tal. Então, nesse caso, ela não o conheceu num site de relacionamentos, ela o conheceu lá num outro lugar. Mas seja lá onde for, tem gente que só tá em site de relacionamento é para isso.
ou é para conseguir mais um membro pro harém, ou é pra... E não tem relação sexual, quando muito tem sexo virtual. Que vamos e convenhamos, não é sexo, é um, desculpa o termo show, é uma punhetinha assistida, é uma masturbação assistida, né? Não é sexo. Não é sexo. Não tem olho no olho, não tem pele, não tem cheiro, não tem nada. É um paliativo ali, é sexo virtual, é a masturbação assistida, né? E você acha que tá namorando com um cara desse? Você acha que tá namorando, você acha que vai rolar e passa um mês, dois, três, quatro, cinco, 10, 15, um ano, 2 anos, 3 anos e você não sai dessa. É muito difícil. Mas assim, hábitos de quem frequenta site de relacionamento, gente, tem esse, né, que é tentar escravizar as pessoas através de haréns. Também tem o hábito de, enfim, de pular cerca. É muita sorte quando a pessoa te avisa: olha, eu sou casado, ou eu sou casada, só quero um caso, eu só tô aqui no site para ter um caso. Eu não tô aqui para ter nada sério com ninguém, não. É uma sorte, porque aí se você não quiser aquilo ali, você já sai fora. Já vai pro outro lado. Muita gente não avisa. Eu já vi caso bizarro de cara que morava junto com uma, olha a loucura. Ele morava junto com uma moça, a moça sustentava ele, para variar, né? Ele se fazia de autônomo, eu não vou falar do que para não ajudar a identificar. Ele dizia que saía em certos horários para exercer este trabalho autônomo dele, né? Ele saía para exercer esse trabalho autônomo dele. E o que acontecia com ele? Na realidade, ele estava indo encontrar as outras duas namoradas dele. Não simultaneamente, né? Uma hora era uma, outra hora era outra. E tinha essa terceira que o sustentava. Uma estava com ele há 3 anos, outra estava com ele, pasmem, há 10 anos. Essa dos 10 anos havia inclusive perdido a virgindade com ele, se vangloriava disso, dele ter sido o único homem da vida dela. Enquanto isso, ele estava sendo sustentado por outra. E nenhuma das três sabia uma da outra. Ele tinha uma relação há 10 anos com uma. Essa dos 10 anos era completamente escrava dele. Eu sei disso porque eu vi algumas mensagens. Nenhuma delas veio me procurar. A única com que eu falei foi a que o sustentou, né? E eu achei um absurdo aquilo quando ela me contou, mas enfim. A dos 10 anos era completamente escravizada por ele. A dos 3 anos eu não sei direito, que eu não cheguei a ver mensagem, mas ficou 3 anos nessa lenga-lenga. Nessa lenga-lenga que nós estamos falando aqui. E aqui o sustentou, eu não sei quanto tempo que ela ficou, mas felizmente não foi muito. Porque logo ela começou a desconfiar, ela foi buscar fontes, descobriu que ele estava traindo com 2 mulheres que ele tinha anos antes de conhecê-la. E ela, felizmente, ela teve a coragem de pular fora, né? Isso é uma coisa boa, tá, gente? Isso é uma coisa boa. Quando a pessoa consegue pular fora, porque senão seria outra escrava, né? Outra escrava dele. Mas o que eu quero dizer aqui pra vocês, gente? O que eu quero dizer aqui pra vocês é o seguinte. Um dos hábitos é esse. Gente casada ou gente que já tem relações estáveis de anos e vão procurar mais uma pro harém. Em cada proposta absurda, do tipo o Eu Odeio Amor, que eu vivo citando aqui no canal, ele chegou a falar assim pra mim: Sara, vamos casar? Olha que absurdo, casar no cartório, mas continuar morando longe? Pra que casar desse jeito? É melhor não casar, né?
Falei, não, se for pra casar, mora na mesma casa, divide vida, né? Tem casal que vive bem, cada um na sua casa, mas muito longe, gente. Um numa cidade, outro na outra. E vocês não resolvem isso nunca. E vocês vão casar no cartório pra quê? Eu falei que não. Ele começou a ver que eu tava impondo aquele monte de limite e ele mesmo acabou saindo fora. Você tá entendendo? Como é que é o negócio? Mas, gente, e assim, tem gente que não larga o osso. E tem gente que tem várias outras relações. E tem gente que tem várias outras coisas lá. E o outro tá se lixando pra você. Então, um dos hábitos é esse: é já ser comprometido e procurar outras pessoas e não avisar ninguém. Outro hábito é escravizar uma pessoa virtualmente. Às vezes nem sexo rola, não rola nada, mas a pessoa quer inflar o seu ego com haréns virtuais. Outro hábito é o hábito de, por exemplo, marca um encontro e não vai. Tem gente que é loucura da cabeça das pessoas. Marca um encontro e não vai. Ou então, sei lá, faz lá um monte de coisa lá. Os golpes de pedir dinheiro, né? Os golpes de pedir dinheiro depois sumir na pátria. Gringo querendo o visto brasileiro. Porque por incrível que pareça, o Brasil ainda está um pouquinho melhor do que outros países aí por fora. Aí eles pedem o visto brasileiro e depois somem na pátria. O que mais que acontece? Enfim, outro hábito, mesmo que a pessoa não seja nada disso, mesmo que a pessoa só esteja sendo relativamente honesta e não tenha caso, não seja casado com outra pessoa, não tenha relação estável com outra pessoa, tá ali querendo, sei lá, tá querendo arrumar alguém, mas cria certos hábitos nocivos também. Qual hábito nocivo? Como o aplicativo, ou o site, ou sei lá o que, tem muita gente, esse site é um mar de gente, mas ironicamente, a coisa mais difícil é você conseguir se comunicar genuinamente com alguém. Qualquer site de relacionamento que você for, desde Tinder até Badoo, até POF, qualquer site que você achar por aí, você fala com um monte de gente, às vezes não passa da primeira conversa, às vezes não quer conversar, não quer falar. Os que querem falar são esses golpistas, ou essas golpistas, tem mulher golpista também. E aí você começa a pensar assim: poxa, no meio de um monte de gente, para eu achar uma pessoa, não acha, não acha. Aí você olha para aquilo, você pensa assim: não, peraí, o que está rolando? O que está acontecendo? Você está sozinho no meio de milhares de perfis. É assim que acontece, gente. É assim que acontece. Site de relacionamento é bem assim mesmo. Muitas vezes você consegue marcar encontro, muitas vezes você consegue sair, só que esse encontro é uma incógnita. Você nunca sabe o que vai acontecer nesse encontro. Você não sabe se a pessoa é honesta. Tem gente marcando encontro para fazer sabe o quê? Vai no encontro, vai num restaurante caro, pede um monte de coisa cara. Aí fala que vai no banheiro, fala que vai não sei onde. Some na pátria e deixa a conta pro outro pagar. Sai só para comer de graça, às custas do outro ou da outra. Já vi mais de um caso também. Aí depois bloqueia. Quando a pessoa vê que o outro está demorando, quando vai ver, tá bloqueado. Porque saiu contigo só pra comer de graça. É o cúmulo, né? A pessoa dá um golpe para comer de graça num restaurante chique. A pessoa vai para comer de graça.
Para que vale o estresse, gente? Que você já vai sabendo que você não vai pagar a conta, que você vai abandonar a pessoa sozinha ali. Aí você simplesmente cata as tuas coisas e sai. Não te dá. Como é que você aproveita a comida com essa ansiedade? Não deve ter ansiedade, né? A pessoa que já está acostumada na safadeza não tem mais ansiedade. Você vai lá, você sabe que você vai comer as custas da pessoa, vai chegar uma hora que você vai sumir, desaparecer. Como é que você aproveita essa comida, gente, que você está comendo dessa maneira ilícita, por assim dizer, né? Pode parecer uma bobagem, muita gente dá risada quando a gente fala disso. Ah, foi lá e comeu de graça, às custas da pessoa. KKK, parece coisa de filme, né? KKK, vai lá dar risada. Mas, sabe, a pessoa se sujar por tão pouco. Tem gente aí se sujando por causa de 10 mil, 20 mil, 500 mil reais. Tem gente que consegue angariar esse valor. Mas tem gente que tá se sujando por uma saída num restaurante. O que tá acontecendo, gente? Tá até isso. O pessoal tá aplicando esse tipo de golpe. Então, em site de relacionamento, você vai achar de tudo. Pode ser uma pessoa honesta? Pode. Pode ser que vocês se encontrem e deem alguma coisa? Pode. Pode ser que não deem nada, mas vocês foram na honestidade? Pode. Pode ser até esses golpes de comida. Pode ser tráfico humano. Já ouvi falar de tráfico humano em site de relacionamento. Pode ser uma pessoa querendo te dar o golpe. Pode ser inúmeras coisas. Por exemplo, os caras com quem eu me encontrei, que eu conheci em site de relacionamento, e eu tive um primeiro encontro assim, legal. Os caras, assim, eles tentavam me impressionar logo de cara. Eles já tentavam firmar a relação logo nesse primeiro encontro, né? E os caras já querendo firmar, já querendo chegar lá dizendo que é maravilhosa, que é incrível, que é tudo de bom. E se a pessoa tiver muito carente, ela acredita nesse papinho, né? Se a pessoa tiver muito carente, ela acredita nesse papinho. E o que acontece? Pode ser de tudo, desde uma pessoa tentando formar harém até alguém tentando te dar o golpe. Por exemplo, o caso do suposto sociopata era óbvio que era um golpe. Por que golpe? Porque ele era uma pessoa totalmente parasita, uma pessoa cuja mãe já estava muito idosa, uma pessoa que não tinha uma renda fixa, não era aposentado, também não tinha disciplina para exercer trabalho autônomo, não tinha nada e queria uma mulher para sustentá-lo. E ele botava assim lá no site, que eu não vou dizer qual é, né? Quero conhecer mulher para formar família. Era melhor ele chegar e dizer, eu quero uma. É que assim, não chega a ser isso, né? Tem o tal do Sugar Daddy e o Sugar Mommy. Só que o Sugar Daddy e o Sugar Mommy, primeiro, eles falam na cara: olha, eu sou uma pessoa mais velha, eu sou uma pessoa com dinheiro, que quero sustentar um novinho, uma novinha. Você me dá a sua beleza, a sua juventude, o seu sexo legal e eu te dou dinheiro. Eles falam na real. Tem sites, inclusive, para as pessoas se conhecerem nesse perfil. Mas tem uns que banca faculdade, tem uns que banca carro, tem uns que banca roupa cara. Tem, tá, gente? E o cara tá sabendo que a mulher tá com ele por causa de dinheiro, né? Só que o Sugar Daddy é mais velho, a Sugar Mommy é mais velha. Ele era bem mais velho do que as mulheres que ele conhecia. E ele queria que essas mulheres o levassem nas costas, como se elas fossem mamães dele. É muito esquisito isso aí. Só que ele, em vez dele chegar e botar explicitamente, claro que não vai botar, né? Quero uma mulher para me bancar, para lavar minha roupa, para cuidar da minha casa e para me bancar. Quero uma mamãe postiça que transe comigo no fim do dia, né?
Não, ele falava que era mulher para formar família. Não é formar família que até hoje ele não teve filho com ninguém. Ah, mas Sara, a família não é só composta de filhos, mas ele dizia querer, né? Então, gente, ele era um golpista, ele colocou a situação dessa seguinte forma, ele não era explícito, quer dizer, é uma pessoa que está ali falando, quero formar família, tenta te impressionar no primeiro encontro, você está muito às escuras. Para eu descobrir o que eu descobri dele, eu tive que penar. Então, são hábitos, né? E tem esse hábito, tem o hábito dos golpes, tem o hábito até de querer comer de graça no restaurante com os outros. E tem esse hábito da solidão, você se sente muito sozinho nesses sites. Porque apesar de você falar com muita gente, marcar às vezes muitos encontros com muita gente, como sempre tem outras pessoas para você procurar, as pessoas elas não sossegam. Assim, muitos encontros com muita gente, elas falam com muita gente, elas não são respondidas por muita gente. Muita gente. Muita mesmo. Ou às vezes responde, mas não é o que você quer. Ou às vezes responde e você vê casado. Ou às vezes responde e você vê golpista. E é só isso na pátria que tem. Aí daqui a pouco você se envolve um pouco, você vê um narcisista da vida. Ou uma narcisista da vida. Site de relacionamento mais te frustra do que outra coisa. Então, tem esses hábitos e também tem o hábito, por exemplo, de sempre estar olhando perfis novos, porque a pessoa, ah, não, eu quero ver se eu acho um perfil novo do que esse daqui que eu já tô olhando. Tem ou não tem, gente? Tem sim. Né? Às vezes a pessoa tá saindo contigo, aí de repente ela conhece um perfil mais interessante no site e te larga para ficar com o outro. Tem. Tem gente que tá saindo contigo e continua procurando perfis no site. Tem. O que mais que tem também? Além desses hábitos que eu já falei, de ser casado, de dar golpe, enfim, de fazer harém. Às vezes o harém é só virtual. Quais hábitos que tem, gente? Tem também o hábito do ghosting. O ghosting é extremamente comum em sites de relacionamento. O que é o ghosting? Você tá lá conversando com a pessoa super numa boa. Não tem problema nenhum. De repente a pessoa vai lá, te bloqueia, não olha mais na tua cara. Nem se dá o trabalho de dizer por que não quer mais falar com você. Esse é o ghosting. Principalmente quando ainda não foi firmada relação nenhuma, é extremamente comum. Se eu não me engano, em site de relacionamento é a maneira mais comum das pessoas romperem pseudo-relações. Vamos supor, você está conversando com uma pessoa, aí vocês saem, não se gostaram, simplesmente para de se falar e acabou. E já é considerado uma forma legítima de terminar, inclusive uma pseudo-relação, porque outro dia eu vi lá um caso de uma menina que acho que ela falou que não gostou muito do que o cara falou pra ela na hora de terminar, ela falou que ele podia ter simplesmente me bloqueado, ao invés de me falar aquilo. Pois eu preferia que o cara me falasse todas as razões pelas quais ele não quer mais me ver. Mesmo que isso no primeiro momento me deixasse meio chateada, meio injuriada, mas fala, fala. Eu sou partidária do falar. Eu sempre falei. Sempre que eu quis romper alguma relação, algum comecinho ali de relação, eu sempre falei o porquê. Você não precisa ser grosso, mas você precisa falar o porquê. Né? É comunzérrimo e é encarado como algo mega normal. Por alguma razão você não quer mais ver a pessoa, você bloqueia e acabou. Então o ghosting é extremamente comum. Não é comum, é extremamente comum. Não é tão somente comum, pouquinho comum. É extremamente comum fazer ghosting com o pessoal que você não quer mais falar. Então, às vezes a pessoa passa meses ali no site. E é só isso. Só encontros fortuitos. É pessoa que às vezes tem gente que tenta forçar a relação sexual. Já li mais de um relato de mulher que saiu com um cara do Tinder e falou pros caras, eu não quero ter relação.
Pois ele foi lá e tentou ter relação. E esse tentar não é falar, e aí, bora lá? Não, é já ir botando mão, é já ir tirando pinto pra fora da calça. É assim. É assim, eles acham que ajoelhou tem que rezar, né? É termo chulo também, mas eu tô falando como é que eles pensam, né? Que não é como eu penso. Quer dizer, isso tudo é hábito mega hiper blaster master comum de site de relacionamento. Mas além disso, tem o famigerado ghosting, tem o ghosting, tem o que mais que tem? Tem, enfim, tem essa coisa de depreciar um em detrimento do outro. Tem essa coisa de você ficar inflando o teu ego com várias coisas. Uma vez eu conversei com um cara que ele falou assim que ele tinha vários perfis de mulheres que ele estava juntando, olha só. E nessa época ainda não tinha essa visão que eu tenho hoje, tá, gente? Ele chegou e falou assim: "Não, porque eu tenho vários perfis de mulheres que eu tô conversando aqui, não sei o quê. No fim do ano, daquele ano que eu não vou falar qual é, eu vou decidir qual delas que eu vou namorar." É areia incompleto, porque para que você vai manter mulheres até o fim do ano? Conhece uma, vê se gosta, não gosta, parte para outra. Conhece outra, vê se gosta, não gosta, parte para outra. Não, ele está juntando mulheres em volta dele. E por mais que a pessoa diga que não gera expectativas, gera sim, gente. Gera sim. Não vai me dizer que não gera, porque gera expectativas. Você chega lá, fica conversando com o cara meses a fio. De repente ele chega e fala: "Olha, escolhi outra no meu balcãozinho de promoções aqui, né? Escolhi outra." Então, é outro hábito também, são hábitos de quem frequenta sites de relacionamento. Então, perdeu-se o respeito. O que é respeito? É você pelo menos dizer um porquê que você tá terminando com a pessoa, por que que não vai dar certo. Muita gente tá lá não é para dar certo com ninguém, é uma ilusão a gente achar que a pessoa tá ali para dar certo. Grande maior parte, talvez, não tá ali para nada. Talvez quiçá para achar um caso. É mais fácil achar um caso na vida palpável, enfim. O pessoal tá lá para dar uma bimbada, o pessoal tá lá para inflar ego. Eu acho que principalmente, não é nem tanto o sexo, é um inflaego, aquilo ali. O povo encara como uma diversão. O povo encara como um inflar ego. Eles acham que todo mundo tá ali para isso também. Então eles acham que se você chegar dizendo que quer coisa séria, mentira. Ninguém procura coisa séria no Tinder, ninguém procura coisa séria no Badu. E olha que o Tinder eu nunca frequentei. O Badu teve uma época da minha vida, fazem anos, que eu cheguei a fazer conta, mas não cheguei a falar com ninguém no site. Nem entrar na conta eu entrei. Eu nem lembro de senha. Se você me perguntar senha, eu nem sei qual é. Mas assim, nem sei se ainda tem, se deletaram o que aconteceu depois de tanto tempo. Eu nem falei com ninguém. Em outros sites eu cheguei a ter conta. E a conversar com algumas pessoas, tipo POF, cheguei. Par Perfeito, cheguei. Outros aí que eu não vou falar quais são, senão vai ficar muito óbvio. Tem um site que eu não vou falar o nome, né? Para fechar aqui o vídeo, que já deve estar meio comprido, meus vídeos têm ficado muito longos ultimamente. Sabe o Eu Odeio Amor? É engraçado a cara de pau, né? De escrever Eu Odeio Amor no Facebook, mas para todo mundo ver, mas enfim. O Eu Odeio Amor, gente, ele tem um detalhe, tá? Ele é um cara que ele tem anos de hábito como ele se diz evangélico, deve ser porcaria nenhuma, porque
Ele é um personagem, né? Ele é para cada uma, ele monta um personagem. Então, no site, ele monta um personagem. É um site que eu não vou falar qual é, que é um site voltado para pessoas ditas evangélicas. E ele tem anos de prática nesse site. Como é que eu sei que ele tem anos? Eu fico stalkeando toda hora? Não, eu não fico stalkeando toda hora. É que assim, a gente se conheceu nesse site, que eu não vou falar qual é. Eu, na época, eu não tinha as crenças que eu tenho hoje. Eu tentei ainda dar ali sei lá, dar uma passeada por site dito evangélico, porque eu achava que pessoas evangélicas eram mais sérias. Quando eu fui ver, não é nada disso. Tem muita gente escrota no meio evangélico, mas não é exclusividade do meio evangélico. A única coisa é que a gente não pode cometer o equívoco de achar, o fulano é evangélico, ele tem mais valores. Não, às vezes não, entendeu? Tem gente boa e gente ruim como em todo lugar. Foi nesse site que a gente se conheceu, foi a partir desse site que a gente começou a namorar. Só que tem um detalhe, tá, gente? Tem um detalhe. Depois de um tempo que a gente terminou e que eu reparei que ele vivia, fazia Facebook e deletava, fazia não sei o que, deletava, me bloqueava, depois desbloqueava. O cara meio, né? De repente, eu por um tempo ainda fiz parte desse site, tá? Que era voltado para o público evangélico. E eu vivia vendo ele criando e deletando perfis. Pouquíssimo período de tempo. Criava, deletava, depois criava de novo. Eu sei pelo menos uns 5 nicknames que ele teve nesse site, que eu não vou dizer quais foram os nicknames dele, mas era sempre a mesma foto dele. E ele escrevia tanta papagaiada no perfil dele, e se a pessoa fosse incauta, ela caía. E daí o que acontece, gente? O que acontece era o seguinte. Aí o que aconteceu? Com o tempo também eu saí desse site, porque eu deixei de ter crenças ditas cristãs, eu deixei de ter, então não fazia mais sentido eu fazer parte daquele site. Não podia ser hipócrita, né? Então eu saí do site, fui procurar outras coisas para eu fazer da minha vida. E ele, né? Ele de vez em quando, como eu por algum tempo eu fiquei meio que obcecada por saber por que a gente terminou, como que a gente terminou, eu não sabia direito o que era narcisismo ainda. Por algum tempo, volte e meia, não todo dia, né? Que todo dia a pessoa tá obcecada também. Muito obcecada, né? Desse jeito nunca cheguei a ficar. Mas assim, a pessoa, ela tá querendo saber o que aconteceu, e às vezes ela dá uma stalkeada de leve, de vez em quando. Então, assim, passava 3, 4 meses. Eu ia lá no site para ver se ele tinha criado perfil novo lá. Às vezes não tinha, às vezes estava sem nada. Dali um tempo eu ia, ele tava com perfil lá de novo. 6 meses depois, eu ia lá, me vinha na cabeça, será que ele tá com... Eu ia lá e tava com perfil lá de novo. Não sei quanto tempo depois, olha, até hoje, até pouco tempo atrás, que eu não vou dizer quanto tempo que é, que eu dei uma passadinha muito rápida por esse site, que tá bem diferente do que era na época que eu frequentei, já fazem anos. E eu dei uma passada muito de leve. Falei, gente, jamais que eu ia me registrar no site desse hoje, porque eu não tenho mais essas crenças, né? Eu seria muito hipócrita se eu me registrasse num site desse. E ele tava com perfil lá. Ou seja, olha quanto tempo de prática que uma pessoa como ele, que não é a única, tem num site desse. Conhece uma mulher? Fica um tempinho, larga, depois volta. Conhece a mulher? Fica outro tempinho, larga, depois volta. Gente, isso já é um hábito, e o pior é que assim, quando eu entrei no site, eu era novatíssima, nunca tinha estado nesse site na minha vida.
Aliás, eu era novata até no site de relacionamento, eu não sabia nada. Na minha inocência, eu achava que tinha muita gente séria. Não, não tem, gente, não tem. Se for assim uns 20%, e olha que eu estou sendo generosa, é muito. Por isso que eu falo, evitem site de relacionamento, não porque as pessoas que criaram esses sites, elas sejam mal intencionadas. Eu não acredito que elas sejam mal intencionadas. Mas quem usa é mal intencionado e não existe moderação suficiente para conter toda a enxurrada de gente casada e de gente que monta haréns, sabe? Muito difícil, porque são milhares e milhares de perfis. E esse rapaz que eu tô falando aqui, que é o assim denominado Eu Odeio Amor, né? Ele que se denominava assim no Facebook. Não sou eu que tô dando esse nome pra ele. Ele tem anos de prática. Eu era novatíssima, eu não sei há quanto tempo ele usava esse site. Porque, por exemplo, o Par Perfeito, que não era o site onde a gente se conheceu, o Par Perfeito, se eu não me engano, existe desde 2004, mais ou menos. Se não antes. Foi um dos primeiros, se não o primeiro site de relacionamentos do Brasil. Então, você imagina uma pessoa, por exemplo, que tem prática num Par Perfeito da vida. Desde 2004, 2005. Até agora. 13 anos de prática, 14 anos de prática. Eu não duvido que haja gente capaz disso. Vai, se registra, conhece N pessoas, né? Termina, volta, tudo assim. E nenhuma, não firma relação com ninguém, mas também não larga totalmente. Fica naquele estado, né? Solteiro sim, sozinho nunca, né? Até nas musiquinhas, nos funk, o pessoal botava solteiro sim, sozinha nunca e tal. É esse o estado do pessoal. Está sempre solteiro, não quer dever nada para ninguém, mas também não fica sozinho, quer sempre ter os contatinhos ali. E não existe lugar melhor para arrumar contatinho como site de relacionamento, né? Coisas fortuitas. Para quem gosta, site de relacionamento é um prato cheio. Embora também vai tomar muito não, porque tem gente que mal conversa contigo e já te bloqueia, né? Tem duas conversinhas contigo e já te bloqueia. Mas essas pessoas elas têm anos de prática. Elas têm anos de prática e elas já pegam todos os macetes. Macete de conversinha, macete de vamos ter uma conversa de algumas horas com ela ou com ele para saber se ela é romântica, se ela tem tarimba nesse site, se ela não tem, se ela já teve muitos namorados ou não, se ela também já tem esse traquejo dos sites de relacionamento ou não, se ela já tá na pista há muito tempo ou não, se ela é recém-separada ou não, se ela tem dinheiro ou não. Então, eles vão traçar todo o perfilzinho. E dependendo do caso, se for uma pessoa carente que tá ali, e sempre tem os carentes, né? Vai abocanhar com tudo. E depois ele vai ver o que ele vai fazer. Se ele vai botar de periférico, se ele vai botar de principal, se ele vai. Tem uns que casam, mas é para conseguir o quê? Dinheiro, casa, comida, roupa lavada. E às vezes tem outras pessoas com as quais eles já estão ciscando toda hora na internet. Então, eles pegam o traquejo desses sites, o hábito desses sites. Por exemplo, eu conheço a pessoa. Se em mais de uma semana ela não quiser me encontrar pessoalmente, eu bloqueio. Ou então ao contrário. Eu conheço uma pessoa, mas eu não vou encontrar pessoalmente não. Eu vou ficar só no nhenhenhé na internet. Se ela insistir muito para encontrar pessoalmente, eu bloqueio. Depende do interesse da pessoa. Se for só manter ego, ela nem precisa encontrar pessoalmente. Monta os arenzinhos lá, né? E, gente, essas pessoas vão pegando esses hábitos. E esses hábitos são tudo menos saudáveis, porque você se serve como se fosse num açougue. Você se serve como se fosse num buffet de pessoas ali. E a primeiríssima coisa que essas pessoas vão olhar é o quê? A aparência. Claro que em alguns casos, né? Essa pessoa não vai olhar a sua aparência. Essa pessoa vai olhar se tem dinheiro, se é carente, para quê? Para ser assumido, assumida, né? E é complicado demais. Gente, é complicado demais e não dá para entender direito como é que as coisas funcionam, né? Então o que acontece?
Eu não recomendo. Muita gente fica, já, isso são estudos, não sou eu que estou dizendo. Tem pessoas que usam sites de relacionamento, elas ficam com baixa autoestima porque é tanta rotatividade, é tanta gente se ignorando, é tanta gente não dando atenção uns para os outros, e é tanta gente falando assim, ó, eu não vou te elogiar nem falar bem de você, senão isso vai botar teu ego lá em cima, então protegendo e blindando o próprio ego. É tanta gente não querendo oferecer nada de bom e querer tirar tudo de você num lugar desses que eu não recomendo frequentar. Mas aí vão falar, mas Sara, onde então que a gente vai achar alguém? Se não for na internet, onde então? Gente, a internet ela já tomou conta da vida da gente. Não era que nem há 15, 20 anos atrás, que a internet era um negócio assim que só rico tinha, só professor universitário tinha, e uma coisa assim extremamente não tão acessível assim, computador era os olhos da cara, não tinha smartphone, não tinha tablet, não tinha nada. E então, o que que acontece, gente? Com isso que eu tô falando aqui pra vocês, o que que acontece? Gente, hoje em dia a internet já tomou conta da vida da gente, mas as pessoas ainda, isso é comprovado também por estudos, não é só na internet, é em carro, a pessoa está dentro de carro também, ela se sente mega poderosa e ela acha que ela pode sair por aí insultando os outros em briga de trânsito, ela acha que ela pode fazer um monte de bobagem. Na internet também, as pessoas, por mais que haja, por mais que as leis acerca de de abuso virtual, crimes virtuais tenha sido bastante aprimorada nos últimos anos, né? Porque a internet cresceu muito nos últimos anos. Praticamente todo mundo tem um smartphone que seja para acessar a internet de um Wi-Fi. Eu lembro de uma época em que não havia Wi-Fi e as pessoas tinham que ou ir para uma lan house ou elas tinham que comprar um computador ali não sei quantas vezes e botar a internet em casa. E a qualidade da internet não era nem metade do que é hoje. Então, eu peguei essa época, né? Eu peguei a época em que, por exemplo, no McDonald's, você comprava qualquer coisinha e você ganhava o direito de usar 15 minutos de internet nos computadores que eles punham ali para o pessoal usar. Depois que veio o Wi-Fi, eles tiraram aquilo ali. Por quê? Porque não estava mais valendo a pena. Você vai deixar ali 3 computadores para o pessoal usar. O pessoal vai usar. E ainda por cima corre o risco de alguém vir roubar aqueles computadores, enfim, que seja. Não, pô, com 15 minutinhos, o que, que você faz em 15 minutos de internet? Você não abre nem um e-mail direito. Eu me lembro que a internet era tão ruim que mal dava para abrir um e-mail, mas isso era lá para 2004, 2005. Depois, com os smartphones, com os tablets e até mesmo com facilitação de comprar laptop, enfim, notebook, não é mais aquele PCzão, você pode levar o PC para o McDonald's, você pode levar o PC para qualquer lugar e usar um Wi-Fi. Hoje em dia a internet ela faz parte da nossa vida, mas as pessoas ainda acham que por detrás de um nickname, por detrás de uma máscara ali do Facebook ou de onde quer que seja, eles acham que a pessoa pode, no caso, fingir ser alguém que não é. Inclusive para abusar dos outros, né? Então, às vezes, na vida real, ela meio que se sente na realidade. Na internet, não, ela se sente como se fosse outra pessoa. Principalmente quando ela bota um nickname. Nem que seja um nickname no site de relacionamento. E aí, né, eu pergunto assim, poxa, a gente não tá precisando criar melhores hábitos para se relacionar. Porque se site de relacionamento, aplicativo de relacionamento, as pessoas fossem na sinceridade, não seria bom? Seria. Mas até quem conseguiu arrumar, até quem conseguiu arrumar namorada, até quem conseguiu.
Fala que teve que penar, que teve que conversar com muita gente, que teve muitos encontros e desencontros nesses sites. Dificilmente você encontra alguém logo de cara. Por quê? As pessoas não querem, gente. Elas não querem. Você vai encontrar tudo que é tipo de gente, desde golpista até narcisista, até maluco, até gente casada. Você vai encontrar tudo que é tipo de gente. E infelizmente, esse tipo de ambiente que não tem moderação acaba fazendo com que as pessoas adquiram hábitos ruins. E aí, que nem falaram lá na pesquisa, adquire baixa autoestima, fica muito crítico em relação à aparência, porque a incidência de rejeição é enorme. Não que você não vá lidar com a rejeição na vida real, mas em site de relacionamento, como é muita gente junta e muita gente não tá ali para nada sério, então a incidência de rejeição é muito grande. Você fica se achando feia, você fica. Aí você conhece outro, às vezes tem gente que marca encontro e não vai, aí você vai meio que. Ah, pra que eu vou então ficar num lugar desse? Eu não vou ficar, eu vou sair fora, né? É esse o pensamento das pessoas muitas vezes. Então, de fato, né? Tente encontrar pessoas em outro lugar, em outros lugares, porque as pessoas ainda não estão educadas o suficiente para utilizar sites de relacionamento. E principalmente, gente, principalmente, eduque a si próprio. Né? Você não pode cuidar só do outro. O outro você não pode cuidar quase nada. Você pode evitar se ele te fizer alguma coisa de ruim. Mas no geral mesmo, o que você pode fazer? Você pode cuidar de si. Seja uma pessoa mais honesta. Eu nunca achei legal esse negócio de ghosting, gente. Acho que 99,999% das pessoas acham isso super normal hoje em dia no mundo dos aplicativos e do Tinder da vida. Mas eu não acho. Eu acho muito. Senta e fala real pra pessoa. Olha, bem, a gente não combinou, tá? Não sei, não vai cair braço de ninguém, não vai cair perna de ninguém. Não, você bloqueia a pessoa como se. Não, olha, eu não quero mais. Então é só eu virar as costas e fingir que o problema não existe mais. Até a forma de você chegar lá e dizer pra pessoa que vocês não vão dar certo é uma forma assim superficial. É uma forma de fugir de ter que falar, fugir de ter que ter alguma responsabilidade em relação à expectativa, mesmo que tenha sido porca, que você teve por aquela pessoa. Que você teve por aquela pessoa e ela por você, né? Olha, não deu certo tal, mas vamos conversar direitinho. Vamos conversar, vamos ver direitinho e. Pô, legal. Não, é mega comum hoje em dia. Bloquear, é fingir que o problema não existe. É fácil, né? Eu pego, jogo para debaixo do tapete, finjo que o problema não existe. Então, primeira coisa é a gente se reeducar, porque se cada um fizesse a sua parte, né? Esses lugares não estavam mais assim, eles estavam mais frequentáveis. Até site e aplicativo de relacionamento estava mais frequentável hoje em dia. Gente, muito obrigada por mais essa atenção. Até o próximo vídeo.